Então, ó, é um assunto que é bem simples, mas de vez em quando gosta de ficar em questões, em processos seletivos, Enem, enfim. Mas ele é bem básico. O nome do assunto, identificação dos modelos atômicos, como eu falei, é para identificar o número de prótons, de nêutrons, de elétrons e o número de massa e a massa do átomo, né? Aí, isso aqui eu peguei e transcrevi de um livro do ensino médio, para ficar bem didático para vocês. Ele começa falando que para identificar pessoas, precisamos de quê? Do CPF e do RG. Para identificar um carro, um automóvel, por exemplo, precisamos de quê? Colocar um número na placa, o número do motor, o chassi do motor, né? O chassi do carro, na verdade. Então, são formas de identificar pessoas, de identificar automóveis, sei lá, quem gosta da parte agrária, quando vai se identificar um cavalo ou um touro de qualidade, ter lá um registro, né, numa associação, enfim. Cachorros também, gatos, quando é de raça, geralmente essas madames aí, ele tem um nome, tem um registro, tem tudo bem direitinho. E os átomos, como é que a gente faz para identificar os elementos químicos, os átomos? É através do número de prótons, do número de nêutrons, do número de elétrons e também da sua massa atômica, certo? Então, o que é o número atômico? Alguém sabe me dizer o que é o número atômico? Z? É a quantidade de prótons existente no núcleo do átomo. Pronto, ó. Então vamos lá, bem rapidinho. É a quantidade de prótons. Os prótons, eles estão no núcleo do átomo. O núcleo ele é composto por prótons e por nêutrons. A gente viu isso na aula de modelos atômicos. Então, isso aí está bem definido lá. Eu mostrei toda a evolução, desde Dalton até aí passando por Thomson, que é o modelo do pudim de passas, Rutherford, Bohr, e depois o de Schrödinger, como eu falei para vocês, que nem cai em ensino médio. Só vocês vão estudar isso aí lá em Física 3 no terceiro ano, quando vocês estudarem Física Moderna. Aí o professor pode comentar sobre isso com vocês. Então, o número atômico Z é o número de prótons, a quantidade de prótons que nós vamos ter no, no núcleo atômico. E isso é o que? É muito importante para esse número, é muito importante na organização da tabela periódica. Na época do físico Dmitri Mendeleev, se classificava a tabela periódica pelo número, pela massa dos elementos, né? E depois, eu acho que foi Moseley que começou a classificar a tabela periódica pelo número atômico dos elementos químicos. E foi a forma de classificar a tabela periódica, né, os elementos químicos dentro da tabela periódica, de uma forma como é que pode dizer, mais coerente, mais de acordo com, para que esses elementos fiquem classificados de uma forma melhor, para ser explicado as suas propriedades, as suas correlações das propriedades desses elementos químicos. Então, como o Guilherme falou, o número atômico Z é o número de prótons existente no núcleo de um átomo. No caso, o sódio, ele tem uma carga, um número de prótons no seu elemento, no seu núcleo igual a 11, né? O sódio, que é o átomo Na. Deixa eu ligar aqui o laser. Ele vai ter o quê? O sódio é representado pela letra Na. E ele tem quantos prótons no seu núcleo? 11 prótons. E lembrando-se sempre que o que é que diferencia um átomo de um íon? Já para a gente deixar claro isso daqui. Pode ligar o microfone. Diferença entre um átomo e um íon. O íon pode ser positivo ou negativo, né? Então, o que é que diferencia um átomo de um íon? Já está dito aí logo no começo aí. É para definir? Sim, pode falar. É para É para definir? participar, pode Pronto. falar. Átomo seria o conjunto mais simples de prótons, nêutrons e elétrons, que não, é, que não possui carga. Isso E íon daí, seria. Oi. pode falar, Guilherme. E o íon seria o que possui carga. Pronto, justamente. A definição básica é essa daí. Um átomo, ele é eletricamente neutro
e o íon, ele vai ter uma carga associada a ele, tanto positiva ou negativa. Se for positiva é cátion, se for negativa é ânion. Então, aí vamos aqui, deixa eu terminar esse slide aqui. Pronto, como eu comentei com vocês, ó, Moseley, em 1887, ele viveu de 1887 a 1915. Ele, em 1914, conseguiu organizar, né, os elétrons, ou os átomos de forma baseada no seu número atômico, e não na massa atômica, como era previsto antigamente por Dmitri Mendeleev, que era um físico russo também. Enfim, aí vamos ver aqui uma tabela periódica aqui, só para a gente se situar. Por exemplo, na tabela periódica, vocês estão vendo aqui, ó, 1, 2, aqui em cima de cada elemento, né? Isso daí é a massa, ou o número atômico, ou seja, o número de prótons desse elemento. Por exemplo, o hidrogênio tem quantos prótons? Qual é o seu número atômico? 1. A massa do hidrogênio, aqui ele coloca a massa 1,008, né? Vamos ver mais na frente que o elemento ele existe três formas. São os isótopos, né, do hidrogênio, que vai ser o hidrogênio, o deutério e o trítio. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Vamos pegar aqui outro elemento. O oxigênio tem quantos prótons? 8. Que vocês estão vendo aqui em cima, 8. E a massa do hidrogênio, do oxigênio é quanto? 16. Está aqui aparecendo aqui. Quando a gente clica no elemento, aparece essa tabela aí para a gente olhar as propriedades melhor. Vamos ver outro aqui. Deixa eu ver. O lantânio. O lantânio, o seu símbolo La, tem quantos prótons? 57. E a massa atômica, 138,905. Então, isso aqui é só para vocês verem que todo elemento químico ele vai ter um número de prótons associado a ele. E a tabela periódica ela é organizada dessa forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim vai, até o 103 aqui, né? E todos os anos estão se descobrindo elementos químicos novos. Então, para que a gente fique ciente, né, que essa tabela periódica ela não está fechada. Ela sempre está sendo aumentada, incrementada com novos elementos químicos. Então, voltando aqui, o número de massa é o que? É a soma do número de prótons mais a soma do número de nêutrons. Os prótons e os nêutrons estão no núcleo do átomo. E como nós vimos, o que dá a massa de um elemento químico é justamente os prótons e os nêutrons. Os elétrons, eles são muito leves. A gente viu isso na aula sobre elementos químicos. Eu coloquei até uma tabela lá. Vocês observem que a massa do próton e a massa do nêutron, elas são muito altas, é equivalente 1 para 1. Já a do elétron é praticamente desprezível. Por isso que a massa de um elemento químico, ela é dada, basicamente, pela soma dos prótons mais dos nêutrons. Então, o número de massa é dado pela letra A, prótons pela letra Z e nêutrons pela letra N. Então, massa de um elemento químico, massa atômica, é igual a Z mais N. Flash, Pois não? calma aí. Vai começar a bater coisa aqui, daqui a pouco eu falo. Tá ok, Rafael. Então, aí, ó, esses textos aí, pessoal, é para que vocês vão lendo e criem curiosidade, porque aí é praticamente um livro, eu peguei e repassei aqui na forma de slide, né, para que vocês possam ler. Então, aqui ele está praticamente dizendo o que eu acabei de falar, que a massa do elétron é desprezível e tal. Aí vamos ver o exemplo do sódio, ó. O átomo de sódio tem 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons. Então, o número atômico é igual a 11, o número de nêutrons é igual a 12 e o número de massa é igual a 23. Por quê? O número de massa será o quê? 11 mais 12, que vai dar igual a 23. Alguma dúvida no que seja número de prótons, número de nêutrons e número de massa atômica? Acho que ele parou, vou falar agora. Pode falar. Existe, tem alguns certos produtos que são usados em alguns certos específicos, sabe? Alguns cilindros
são feitos de carbono, fibra de carbono, aço, inox. Existe algum material dentre esses que é leve, resistente e que tem a durabilidade alta, além de fibra de carbono? Pera aí, repita aí novamente, que eu estava aqui vendo aqui uma mensagem aqui. E deixa eu aproveitar e sair aqui do meu WhatsApp aqui também. Fale aí de novo, Rafael, por favor. Rafael, Vou dar o replay. vai lá. Existem alguns objetos, algumas coisas, por exemplo, alguns cilindros, algo do tipo, peças, que são feitas de certos materiais, como fibra de carbono, inox, aço. Existe algum material dentre eles assim que é leve, resistente e com a durabilidade alta? Existe. Um desses que eu acabei de comentar com vocês em umas aulas passadas de alotropia é o grafeno, né? Que é um material formado só por. É um alótropo, que é um alótropo, é uma substância simples formada por um único elemento químico, no caso o carbono, que ele é extremamente leve, apresenta uma alta condutividade elétrica, é resistente, como você falou. Enfim, é um exemplo aí bastante interessante de um tipo de substância simples, um alótropo do carbono, né? As estruturas de grafeno, nanotubos, e aí vai embora. Você pode até variar bastante a sua estrutura ali, mas ela é bastante leve, bastante resistente, conduz a eletricidade muito bem. E há muitos outros tipos de materiais, como ligas metálicas. Por exemplo, a NASA, toda vida, quando ela vai lançar um foguete, o que ela quer mais é o quê? Materiais leves, resistentes, para quê? Para que se consuma menos combustível. Então, existe sim, Propólon. eu dei um exemplo aí a você, mas há vários e vários e vários exemplos. Pode não, pode falar. Propolante. Propolente, na verdade. É o tipo de combustível que a NASA usa. Mas, na verdade, o propólente nada mais é do que, por exemplo, eles usam até hidrogênio gasoso, por isso que é um grande problema, porque Hidrogênio e oxigênio. o hidrogênio, eu acho que eles até deixam na forma líquida, se eu não estiver Leste, enganado. qual é mesmo o nome do composto aí? É grateno? Grafeno. Ah, grafeno. Obrigado. Os propolentes, Guilherme, eu acho que nada mais é do que um combustível ali que tem alta capacidade de energética, Professor, né? é assim, é um combustível, como o senhor falou. Muitas vezes eles pegam, eu posso falar, é nitrogênio, é hidrogênio e misturam Hidrogênio, com hidrogênio, hidrogênio e oxigênio, literalmente. Porque no espaço não tem oxigênio suficiente para combustão. justamente. Aí, aí Mas eles misturam os dois para Mas na que ocorra o verdade, hidrogênio. na verdade, Guilherme, eles só usam até chegar em órbita. Quando eles estão em órbita, eles não gastam mais combustível ali, não, porque ali está no vácuo, não tem resistência, eles só mantêm a velocidade, entendeu? Onde se gasta combustível é só até sair da Professor, nossa atmosfera terrestre. Quando chega no vácuo, exemplo, o satélite, como posso falar? A vida útil dele é definida pela quantidade de propelente que ele tem de reserva. pois é, Porque pois enfim, esse propelente ajuda ele a voltar para a órbita, que ele deve percorrer. Quando justamente, acaba, não tem mais como. justamente. Pois é, mas enfim, aí vamos voltar aqui à nossa aula. É, Então, aqui o número de massa A é igual a prótons mais nêutrons. A gente viu aqui o caso do átomo de sódio. Tem 11 prótons e 12 nêutrons. 11 mais 12 dá igual ao quê? 23. E lembrando-se que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Isso para um átomo. Vamos ver que para íons o número de elétrons vai ser diferente do número de prótons. Então, um elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Como eu falei para vocês, né? Vamos ver aqui o que foi que está aqui nesse slide aqui. Pronto. Como é que a gente. É o que eu já tinha comentado. O número atômico, o elemento químico, ele é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Se nós temos aí um número atômico 11, vai ser típico do átomo de sódio.
Aqui, como eu falei para vocês, está bem explicadozinho, como eu tirei do livro, para que vocês possam ter um material de estudo, uma guia de estudo. E vamos lá, um número atômico 17 corresponde a quem? Ao átomo de cloro. 26 a um átomo de ferro. Isso aqui eu falei até antes nessa tabela periódica. Vamos lá. Um número atômico igual a 30 corresponde a quem? Ao átomo de zinco. Um número atômico de 85, o astato, aqui, ó. O número atômico 118, organessônio. Esse aqui eu faz muito difícil escutar falar esse elemento químico aqui. O 107, bório. O 108, o ácido. O 4, o berílio. Enfim, é só dizendo que o número atômico identifica o elemento químico, certo? Aí aqui nós temos uma notação para como nós podemos representar o número de prótons e o número e a massa atômica desse elemento químico. Primeiro caso, aqui o X, imagine que seja um elemento químico, qualquer um da tabela periódica, Na, K. Aí o número de prótons geralmente se representa embaixo e o número de massa atômica em cima, que é o A. Aqui é outra forma, onde o número de prótons fica no canto superior esquerdo e o número de massa atômica, ou seja, a massa atômica, na verdade, fica no canto superior direito. E esse daqui é uma forma que eu gosto de usar, mas que não é muito utilizada por livros, assim. Por quê? Esses dois primeiros, sim, são usados em livros e é bem comum já. Ele só dá aqui a você o número de prótons e o número e a massa atômica. Mas como é que você vai ter que saber fazer o nêutron? O nêutron você vai pegar a massa menos o número de prótons. Aí desde que eu estudava para Enem ou para vestibular, eu represento assim, o elemento químico, né, o X aqui, no caso, se fosse sódio seria Na, se fosse cloro seria Cl, se fosse potássio seria K, se fosse oxigênio seria O. A letra, o símbolo do elemento químico. Embaixo eu coloco o número atômico e em cima a massa atômica. E aqui no canto do meio aqui direito, na verdade, na parte do meio aqui direito, eu coloco o número de nêutrons, que, como eu falei para vocês, nada mais é do que a massa atômica menos o número de prótons. Um exemplo que a gente pode ver é assim, ó. O cloro, né? Você coloca o 17 embaixo e o 35 em cima. O 17 é o quê? É o número atômico, ou seja, o número de prótons desse elemento químico. E em cima nós temos a massa atômica. Aí eu pergunto a você, quem seria os nêutrons de um átomo de cloro? A quantidade de nêutrons que eu teria em um cloro? 35 menos 17, que vai dar 18. Então, o cloro tem 17 prótons, 35 de massa atômica e 18 nêutrons, porque é 35 menos 17. Tá ok? Isso aqui é bem. Aí, quando a gente for para o exercício, vocês vão ver que isso aqui fica bem melhor. Íons. O que é que diferencia um íon de um átomo? Um íon, como eu falei para vocês, ele tem uma carga positiva ou negativa, ou seja, o íon ele é gerado por um átomo que ganha ou perde elétrons. Um átomo é uma espécie eletricamente neutra. Como eu falei, um átomo ele pode perder ou ganhar elétrons, formando íons. Aí vamos ver essa explicaçãozinha aqui, que agora a gente vai dar exemplos de ânions e de cátion. O ânion, como eu falei, perde elétrons, e o cátion, ou o ânion ganha elétrons, e o cátion será originado pela perda de elétrons. Então vamos lá. Quando um átomo ganha elétrons, ele se torna um íon negativo, também chamado ânion, que a gente acabou de falar. Quando um átomo ele ganha elétrons, ele passa a ter a carga negativa e é chamado de ânion ou íon negativo. Por exemplo, o átomo normal de cloro tem 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons. O átomo normal. Lembre-se sempre, átomos sempre terão número de elétrons igual ao número de prótons. Já os íons, eles terão número de elétrons diferente do número de prótons. Então, o átomo de cloro ele pode ganhar um elétron e transformar-se em ânion cloreto, Cl-,
que terá 18 prótons, 18 nêutrons ou 17 prótons, 18 nêutrons e 18 elétrons. Ou seja, o ânion cloreto, ou o íon cloreto ou ânion cloro ou cloreto, ele terá 18 elétrons, e enquanto que o átomo de cloro ele tem só 17 elétrons. Agora vamos ver um exemplo de um cátion, que é o quê? Quando ocorre a perda de elétrons, que se torna um íon positivo, também chamado de cátion. Por exemplo, o átomo de sódio. O átomo de sódio ele tem 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons. Quando esse átomo ele perde um elétron, ele torna-se um cátion sódio, Na+, com 11 prótons, 12 nêutrons e 10 elétrons. Se ele tinha um elétron, ou 11 elétrons, ele perdeu um, passa a ter 10. Ou seja, mais uma vez, confirmando que os íons, eles têm número de elétrons diferente do número de prótons. Porém, o número de nêutrons permanece inalterado. A única coisa que vai variar é o número de elétrons. Um exemplo também que a gente gosta de comentar com vocês, para que vocês saibam, é que quando um átomo ele ganha elétrons, a sua eletrosfera, ou seja, o seu raio atômico fica maior. Aqui está mostrando aqui esse ilustrativamente, né? Que quando o átomo de cloro ele recebe um elétron, passa a ser cloro zero, passa a ser cloro menos, ânion cloreto, ele vai ter uma eletrosfera maior, ou seja, um raio atômico maior. Já quando um átomo ele perde elétrons, aqui mostrando que o sódio metálico, né, o sódio zero, perdendo um elétron, ele vai passar a ser o que? Sódio mais. Então, o cátion sódio ele vai ter uma eletrosfera menor do que a do seu átomo de origem. E agora chegamos à parte, toda essa parte introdutória que eu falei para vocês é importante, mas para entender o que eu vou falar para vocês, são os isótopos, isóbaros, isótonos e isoelétrons. Quem é que sabe me dizer o que é cada um? Guilherme já falou para mim na aula passada, mas se quiser repetir, Guilherme, fica à vontade. Pronto. Isótopos são todos os elementos que possuem o mesmo número de prótons. Os isóbaros são todos os elementos compostos que possuem o mesmo número de massa atômica. Os isótonos são todos os compostos que possuem o mesmo número de nêutrons. E os isoelétricos são todos os compostos que possuem o mesmo número de elétrons. Pronto, isso mesmo. Isótopos, prótons. Ó, só vocês olharem aqui para o final. Isótopos, P de prótons. Isóbaros, esse A aqui de massa atômica. Isótonos, N de nêutrons. Isoeletrônicos, elétrons, que tem o mesmo número de elétrons. Então, vamos estudar melhor aqui agora cada um desses termos, né? E tem uma parte de texto aí que eu vou falar por cima, mas que vocês vão, em casa, vocês leiam bem direitinho, porque eu estou tentando passar para vocês materiais com uma quantidade de texto para que vocês possam estudar bem direitinho e ler. Então, isótopos são átomos com o mesmo número de prótons e diferente número de massa atômica. Claro, isso vai variar o número de prótons, consequentemente vai variar a massa atômica, porque os prótons eles são importantes para determinar a massa daquele elemento químico. Então, existem alguns isótopos, como, por exemplo, que eu falei para vocês lá atrás, o hidrogênio. Ele tem o quê? O que é que tem que ter em comum para ser o mesmo elemento químico? O número de prótons. Porém, o que é que vai ter de diferente nesses átomos de hidrogênio? É o número de nêutrons. Por exemplo, no hidrogênio normal, nós só vamos ter aqui um próton. Então, a sua massa atômica será 1. Já nesse outro hidrogênio, chamado de hidrogênio deutério, ele tem um próton e um nêutron. Então, a sua massa atômica será o quê? 2. E outro tipo de hidrogênio é o trítio, onde ele tem um próton e 2 nêutrons. Por isso que a sua massa atômica passa a ser o quê? 3, porque 1 mais 2, 3. Então, aqui são os isótopos de hidrogênio. Todos eles têm que ter em comum o quê? O número de prótons. Já os isótopos do oxigênio, eles têm que ter o quê? Em comum o número de prótons, que é o quê? 8. Ou seja, o oxigênio ele tem 8 prótons no seu núcleo. Porém, o oxigênio ele tem 3 tipos de
de oxigênio, né? Ou seja, tem 3 isótopos. Um com a massa 16, então quer dizer que tem o quê? 8 nêutrons. Outro com a massa 17, quer dizer que tem 9 nêutrons. E outro com a massa 18, quer dizer que tem 10 nêutrons. Então, por quê? 8 mais 8, 16. 8 mais 9, 17. 8 mais 10, 18. Ficou claro isso daí? Que isótopos são espécies químicas que têm o mesmo número de prótons no seu núcleo atômico, que é o que a gente vê aqui. Para os diferentes tipos de hidrogênio, ele tem em comum o quê? Um próton no seu núcleo. Para os diferentes tipos de oxigênio, ele tem o quê? 8 oxigênios em seu núcleo. Aí aqui eu falo para vocês dos isótopos do hidrogênio e do oxigênio. Aqui eu falo dos isótopos de cloro. O cloro tem o 75% do cloro existente no nosso planeta é o quê? Massa atômica 35. E 25% do cloro existente em nosso planeta tem massa atômica 37. Aí eu vou fazer uma pergunta simples a vocês aqui. Qual é o número de nêutrons desse primeiro cloro aqui? O cloro 35. O número de nêutrons. Vamos ver se vocês pegaram a ideia. Embaixo está o número de prótons e em cima a massa atômica. Quero saber quem é o número de nêutrons. 18. 18. E do segundo? 20. Justamente. 17 mais 20 dá 37. Acertaram. Quem falou aí, que não deu para identificar a voz? Se foi Rafael, se foi Emanuel, Guilherme, enfim. Então, é só para que vocês. Foi Eros? Pronto, valeu, Eros. E aí eu vou deixar para comentar mais para frente, que eu vou falar de massa atômica e massa molecular. Mas vocês vão ver que aquele númerozinho, o cloro, né? Um tem massa 35 e outro tem massa 37. Vamos aqui para a tabela periódica. Por que que a massa do cloro na tabela periódica aparece isso? 35,453. Eu não sei se vocês já estudaram. Guilherme, provavelmente. Mas isso daí nada mais essa massa que aparece aí, ela é uma média ponderada justamente da quantidade que eu tenho na Terra, desse elemento dos diferentes isótopos. Aí faz-se uma média ponderada. E isso será tema das nossas próximas aulas. Aí vocês não estranhem, certo? Mas a gente vai estudar isso aí bem direitinho. E o que é uma média ponderada? Eu vou fazer aqui bem rapidinho, ó. Vocês podem pegar e fazer em casa. A massa que aparece ali, a massa do cloro, vamos supor, na tabela periódica, é igual a abundância desse daqui, que vai ser o quê? 75 vezes 35. Isso aqui é a média ponderada. Observem aí, ó. Vocês já estudaram, vão ter que estudar em matemática. Mas, aqui tem quanto? 25%. 25% vezes 37. Divide tudo por 100. Pronto, isso aqui vai dar aquele resultado lá. É a famosa média ponderada. Agora deixa eu pegar aqui a. Fui só para que vocês entendam como é que aparece. Ó, resolvendo esse cálculo aqui, vai dar esse valor aqui, ó. 35,453. E isso aí nada mais é do que uma média ponderada baseada na quantidade de, do isótopo daquele elemento no nosso planeta. Faz essa média ponderada e resolve o problema para identificar qual a massa média, né, daquele elemento químico. Existem outros tipos de isótopos, como o iodo 131, o fósforo 32, o iodo 131 utilizado em medicina, o fósforo 32 na agricultura. A maioria dos isótopos eles podem ser naturais ou artificiais. Os naturais, a gente acabou de ver, os de oxigênio, o hidrogênio. Aqui tem alguns artificiais, que a maioria dos artificiais são radioativos.
Qual é um. Vamos lá, depois eu terminar aqui. Aí aqui ele vai comentar um pouquinho de que os isótopos eles possuem propriedades químicas iguais e propriedades físicas diferentes. Aí ele faz um comentáriozinho aqui. Eu peguei isso aqui do livro para que vocês tenham um material de apoio. Agora, quem é que sabe me dizer aí um exemplo de isótopo que é utilizado para fazer datação de coisas antigas, muito antigas? Ah, esse dinossauro viveu há não sei quantos bilhões, milhões de anos atrás. Quem é que sabe o elemento químico que ele se utiliza para isso? Carbono 14. Carbono. Carbono, justamente. Então, 14. tipo de isótopo, ó, vamos aqui para a tabela periódica. O carbono ele tem o quê? 6 prótons e 6 nêutrons. O carbono 14, ele vai ter quantos nêutrons? Perguntazinha básica aí para vocês. Ó, 8. justamente, porque se o carbono normal tem 6 prótons e a sua massa é 12, então 6 mais quanto que daria 12? 6. Já o carbono 14, ele é um elemento que ele vai decaindo ao longo do tempo, e a partir da quantidade que se encontra no organismo, naquele osso, geralmente que se utiliza naquele fóssil, né? Aí você consegue ver quanto tempo que aquele animal viveu. Por quê? Estimativamente. Porque todo elemento radioativo, todo elemento ele tem um decaimento, que é o tempo de meia-vida. Pois não, alguém falou, professor, aí eu cortei a fala. Quem gostaria de falar, iam falando e eu acabei interrompendo. Enfim. Então, os isóbaros, como o Guilherme também comentou, são átomos de diferentes números de prótons, ou seja, eles vão ter diferente número de prótons, porém vão ter a mesma massa atômica. Exemplos são quem? Ó, isóbaros têm que ter a mesma massa atômica. Então, são elementos, podem ser elementos diferentes, ou tem que ser elementos diferentes. Vejamos aqui o exemplo do potássio e do cálcio. O potássio, ele tem massa 40 e o cálcio 40. Mas o que é que vai diferenciar? O potássio ele tem 19 prótons e 21 nêutrons, e já o cálcio tem 20 prótons e 20 nêutrons. Por isso, quando você faz a soma da massa, os dois vão ter 40 de massa atômica. Outro exemplo está aqui o cálcio, o escândio e o titânio, onde todos eles vão ter massa atômica 42. Esse cálcio aqui já é outro, né? Vocês podem perceber que já é outro tipo de cálcio, diferente do cálcio que vimos aqui no primeiro caso. Esse cálcio aqui tinha 20 nêutrons, esse daqui vai ter 22 nêutrons, ou seja, esse é isótopo desse, e esse é isóbaro desses, e esse é isóbaro desses. Então, pô, aí vocês vão começando a entender quando a gente começar a fazer os exercícios. Então, nessa linha de baixo, todos eles têm uma massa atômica 42. E os isótonos têm o mesmo número de nêutrons, como nós podemos ver aqui, ó, esse cálcio e esse cloro. O cálcio aqui vai ter 20 nêutrons e esse cloro aqui vai ter 20 nêutrons. Então, eles são isótonos. E, por fim, isoeletrônicos. Tem que ter o mesmo número de elétrons. Nesse caso aqui, o neônio, tenho 10 prótons, vou ter o quê? 10 elétrons. Porque um átomo ele tem o mesmo número de prótons igual ao mesmo número de elétrons. Já um íon, o que é que vai ter aqui a diferença? Aqui está errado um detalhe, peraí. Aqui não é 10, aqui é 11. Um íon, no caso do sódio, o sódio ele tem 11 prótons, certo? Então, se ele está com esse sinalzinho mais aqui, é porque ele perdeu um elétron. Então, 11 menos 1, que o sódio inicialmente, quando ele está na forma atômica, ele tem 11 elétrons, que é o mesmo número de prótons. Então, ele perde um elétron e fica com o número de elétrons igual a 10, que é o número de prótons menos 1. E, no caso de um ânion, que é quando ganha-se elétrons, no caso do oxigênio aqui, tem 8 prótons. Então, se tem 8 prótons e ganhou 2 elétrons, o número de elétrons aqui será 10. Então, todos eles, tanto o átomo de neônio, como o cátion sódio mais e o ânion oxigênio 2 menos, todos eles terão o mesmo número de elétrons, que será igual a 10. Vamos agora resolver aí essa questão.
Quais são os números de prótons, de massa, de nêutrons e de elétrons de um átomo de potássio? Está aqui, ó. Potássio, aqui é a formulazinha dele, a representação dele, em seu estado normal. Esperar vocês responderem aí. Nós temos 4 exercícios. Deixa eu ver aqui a hora. Exatamente. 11h50. Vamos dar 2 minutos e meio para cada um, para que a gente possa responder e terminar a aula às 12 horas. Então, nós temos aí Professor, Pois não? a aula é até 11h50. Não, é até 12 horas. Até 11h50. 50 minutos de aula. Pronto, então vamos. Mas não custa nada vocês passarem aí 5 minutinhos a mais. Não custa nada. Vocês não vão ter mais aula depois dessa, não, né? Professor, Tem não. Bora. para responder agora, Pode responder. o Quem número de quiser prótons, sair da aula, ó, pessoal, quem quiser sair da aula, pode sair. E que vai estar gravado e pode sair da aula aí, não tem problema não. Só fica quem quer. Então, vamos lá, para o potássio, temos 19 prótons e 39 ali de massa. Então, eu quero que vocês me respondam, porque já está identificado, né, na fórmula aqui. Eu quero só que vocês me respondam quanto será o valor de prótons, massa atômica, nêutrons e elétrons. Quem quiser responder, já fique à vontade aí. licença, eu vou responder. São 19 prótons, 32 de massa atômica, 20 nêutrons e 19 elétrons. Quanto de massa atômica? 39. Isso mesmo, 39, tá ali. Então tá aí a resposta, olha. Prótons, eu falei para vocês, fica aqui embaixo, 19. Massa atômica, fica lá em cima, 39. Nêutrons, massa menos número de prótons, 39 menos 19 dá 20. E o número de elétrons, 19, porque como é um átomo, o número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons. Vamos para o segundo. Para um cátion K+, ou seja, o cátion potássio, qual será o número de prótons, número de massa atômica, número de nêutrons e número de elétrons? Pode responder? Pode responder. Como eu falei, só vai mudar um item desse daí. Só tem um que vai ser mudado. Pois não, Para Guilherme. dizer que mudou? Fale tudo, normalmente. Pronto. O número de prótons é 19, a massa atômica é 39, o número de nêutrons é 20 e o número de elétrons também é 20. O número de elétrons foi onde você errou, viu, Guilherme? Elétrons são 18. 18, justamente. Porque vai perder um, como é um. Pronto, ó. Então tá aqui, ó. Tudo igual, ó. Prótons, massa e nêutrons. Mas elétrons, como é um cátion, K+, então ele perdeu um elétron. Então, se ele tinha 19, ele vai passar a ter 18. O único que mudou é o número de elétrons. Beleza? Alguma dúvida aí até o momento? Bem simples, pronto. É isso aí que vocês têm que fazer e vocês vão ter que... Aí vamos fazer aqui só mais um exemplo para o oxigênio. Quem é que sabe me dizer aí os 4 valores? Posso ir nessa? Como? Posso responder essa? Pode. Tem 8 prótons, 8 elétrons, 8 nêutrons. O número de massa é 16. Pronto, fechou, isso aí. 8 prótons, massa 16, 8 nêutrons e 8 elétrons. E para finalizar, quais são os números, os mesmos que a gente viu para o ânion oxigênio O2-, com carga elétrica -2? Posso responder? Pode. Número atômico continua o mesmo, 16. Prótons continua o mesmo. Elétrons, ele vai para 10. E nêutrons, 8. Perfeito. Quem foi que falou aí? Eros. Pronto, Eros. Eu já desconfiava que era você, mas isso aí, parabéns. É isso aí, Eros. Então acertou aí, perfeito. Mostra que teve um entendimento da aula por parte de alguns aí, alguns outros vão ter dúvidas, porque é normal.